seguinte problema de geometria analítica é bastante interessante, assim, nas provas que eu coloquei, muita gente se enrolava com isso aqui. Você vê que existe uma solução, né, uma maneira de resolver bastante simples. Dadas as retas reversas R1 e R2, que tem essas equações aqui, elas estão nas equações da reta na forma reduzida, né, R1 reduzida com relação à primeira coordenada, quer dizer, a primeira coordenada que está servindo de parâmetro, é como se fosse uma paramétrica com a primeira coordenada servindo de parâmetro. E R2 aqui está na forma reduzida com relação à segunda coordenada y, que está servindo de parâmetro. Então, dadas as retas reversas R1 e R2, encontre o conjunto dos pontos médios dos segmentos cujos extremos pertencem um a R1, o outro a R2. Quer dizer, então são os pontos médios dos segmentos que ligam uma reta a outra. Vamos botar as duas retas na forma paramétrica. É bastante simples, então. O ponto inicial de R1 é só fazer x igual a 0, você encontra um ponto de R1. Então vai ser o 0, menos 1 e 1. Mesma coisa para R2, y igual a 0, vai me dar o ponto menos 1, 0 e 1. O vetor diretor de R1 vai ser 1, 1, menos 2. E de R2 vai ser 1, 1, 2. Então, na forma reduzida, você sempre coloca o 1 na coordenada que está servindo de parâmetro. Então, primeira coordenada servindo de parâmetro, você põe um 1 aqui. Depois você olha esses coeficientes do parâmetro, 1, menos 2. Então você coloca aqui 1 menos 2. No caso da segunda, você tem o y de parâmetro, então aqui você põe o 1. Os outros dois coeficientes você tem 1 e 2. Então você tem aqui 1 e 2. Então vocês podem testar qualquer critério aqui de avaliação da posição relativa das duas retas para ver que elas são reversas. A gente pode fazer uma verificação rápida aqui por essas duas equações, né? Se a gente tiver um ponto na interseção, tem que satisfazer as 4, mas você vê que y igual a x menos 1 está dizendo que y menos x é menos 1. Aqui essa equação está dizendo que y menos x na interseção é 1. Então você vê que não pode ter interseção, porque o sistema tem uma contradição logo no começo. Você não precisa nem fazer combinações entre as equações. Você já vê que essa equação aqui contradiz essa. Elas dão valores diferentes para a diferença y menos x. Então vamos à solução do problema, né? Então você tem o ponto de R1, é desse tipo. Para algum valor de t, você tem o ponto escrito dessa forma. Mesma coisa para o ponto de R2. Se a gente fizer P mais Q sobre 2, que é o ponto médio de P e Q, a gente tem o ponto médio desses pontos iniciais, menos meio, 1. E aí você tem aqui T vezes esse vetor, mais S vezes esse vetor, dividido por 2. Então tem meio vezes T vezes esse vetor, meio S vezes esse vetor. Isso aqui é uma forma paramétrica. De qual objeto? De um plano. A forma paramétrica do plano tem dois vetores diretores de direções diferentes. Aqui a gente vê que 1, 1 menos 2 não é paralelo a 1, 1, 2. A proporção entre as coordenadas não é a mesma, né? 1 sobre 1 dá 1, menos 2 sobre 2 dá menos 1. Dá uma razão diferente.
Então os pontos médios formam um plano paralelo a R1 e R2, né? Porque aqui, ó, uma das direções, a direção de R1 também é a direção do plano, né? É um dos vetores diretores dessa equação paramétrica do plano. Mesma coisa para o vetor diretor de R2, é uma das direções do plano. Então os pontos médios dos segmentos de duas retas reversas, isso no caso geral, não só nesse, vão formar um plano paralelo a cada uma das retas. Então, esse conjunto de pontos médios não é uma outra reta, ele é um plano. Então aqui a gente chega na resposta do problema, não só no caso particular como no caso geral. Então dá para observar pela solução desse caso que o caso geral é esse daqui.